Amém. Vamos cantar e exaltar sobre a bondade de Deus. E nesse devocional de hoje, a gente vai falar ainda mais sobre essa nossa expressão de gratidão por tudo que Deus é por nós. E aí, eu vou começar lendo aqui um texto, é o texto de encerramento do livro, e aí, para a gente poder introduzir esse tema de celebração. Eu vou ler ele rapidinho para vocês. O autor ele termina dizendo assim. Aí vocês avaliem, pensem desde o momento que a gente começou essa série de ministrações sobre a disciplina. Ele fala assim: vimos como a meditação acentua a sensibilidade espiritual, que por sua vez leva à oração. Logo, descobrimos que a oração está associada ao jejum. Influenciados por essas três disciplinas, podemos com eficácia caminhar para o estudo, que nos dá discernimento a respeito de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Por meio da simplicidade, vivemos de maneira íntegra em comunidade. A solitude nos permite estar genuinamente presentes quando estamos com as pessoas. Mediante a submissão, convivemos com os demais seres humanos sem o apelo da manipulação. E pelo serviço, nos tornamos bênção para eles. A confissão liberta-nos de nós mesmos, liberando-nos para a adoração. A adoração abre as portas para a orientação espiritual e todas as disciplinas exercidas livremente geram a prática da celebração, que é o que a gente vai falar hoje. E aí, para a gente entrar para falar sobre celebração, eu queria saber se alguém se arrisca aqui a dizer o que é a disciplina da celebração. É mais óbvio do que parece. Se alguém se arriscar aqui, ou quem lê o livro e quiser compartilhar um pouco do que teve de percepção, ou mandar no chat. Alguém pode arriscar. O que vocês acham que é a disciplina da celebração? Celebração na cabeça de vocês, o que é? Todo mundo tá com vergonha, né, de errar. Tudo bem, acho que vocês não vão ter a coragem de falar. Mas a disciplina da celebração ela é mais óbvio do que parece, gente. A gente pode pensar, celebração? Como assim? A celebração, ela é de fato a alegria que flui dentro de nós quando a gente caminha com Cristo, quando a gente vive para Ele, né? E aí, no texto, ele até coloca uma citação de Agostinho que diz assim: o cristão devia ser um aleluia da cabeça aos pés, assim. O cristão devia ser aquela pessoa que vibra, que se alegra, que glorifica a Deus. Assim, isso devia vibrar na vida do cristão. Isso deveria ser uma característica de quem é cristão. Então, a disciplina da celebração, ela é uma atitude de um coração mesmo, que reconhece e se alegra na presença e na obra de Deus. Então, é um coração que, de fato, ama a Deus, um coração que sente e expressa, de fato, a alegria em viver com Deus. E a celebração ela também é uma resposta à graça de Deus nas nossas vidas, né? A bondade dele, essa bondade que a gente cantou agora, quando nós recebemos a bondade de Deus na nossa vida, nós celebramos, nós exaltamos o nome dele. E aí, tem lá em Salmo 150, no versículo 6, o salmista diz: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. E em Neemias 8:10, ele também diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a celebração, ela é uma outra palavra para alegria, né? Para exultar, para se alegrar, para o júbilo, né? Então, a alegria, ela é a celebração. Então, quando nós temos uma vida de celebração, nós temos alegria fluindo das nossas vidas mesmo. E aí, a alegria, ela acaba sendo uma consequência de um bom funcionamento de todas as outras disciplinas espirituais. Como o autor fala, todas as disciplinas caminhando resulta na celebração, resulta numa vida alegre, numa vida feliz em caminhar com Cristo. Então, eu tenho uma vida de oração, eu medito na palavra de Deus, eu conheço, estudo a palavra de Deus, eu tenho uma vida de simplicidade.
tudo aquilo que a gente aprendeu, isso tudo resulta em uma vida de alegria, em uma vida leve, de celebração mesmo. Por meio dessas disciplinas, a gente foi vendo, até mandei lá no grupo para vocês, como Deus tem transformado vocês através das disciplinas, o que vocês têm de testemunho e o que vocês sentiram mesmo ao aprender sobre essas disciplinas, né? E Deus criou justamente essas disciplinas para gerar transformação no nosso ser, né? E a gente precisa, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa colocar de fato em prática. Porque colocando tudo isso em prática, a gente vai ter como resultado final essa alegria mesmo, né? Enquanto a gente não tiver, de fato, caminhando com Cristo, vivendo Ele, de fato, essas disciplinas, tendo isso como uma rotina na nossa vida, a gente não vai experimentar a verdadeira alegria. A gente vê muitas pessoas querendo buscar alegria em coisas, querendo buscar alegria em práticas, né? E muitas vezes achando que a alegria é encontrada nesses meios, quando na verdade não, é encontrado um vazio. Peraí, gente. Hoje eu fiz muita reunião. Até chorando de. Eu tava rouca hoje. Então a gente busca muitas vezes alegria em algo que é vazio mesmo, né? Em coisas. E essa não é a alegria que a celebração traz. E aí no livro ele fala sobre a celebração despreocupada. O que é a celebração despreocupada? Eu vou tentar falar mais baixo para não forçar muito minha voz. É uma celebração, uma alegria em viver com Cristo, e essa celebração automaticamente tira de nós as preocupações com os problemas da vida. Então, lá em Filipenses, Paulo ele ensina isso pra gente. Ele fala assim: alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se. E aí, no próprio texto, ele responde como que a gente vai se alegrar. Não andem ansiosos com coisa alguma, ou tem outras versões que diz, não se preocupem com nada. A gente foi muito, desde criança, a gente é muito treinado a viver se preocupando com as coisas. Então, por exemplo, quando você é criança, seus pais já falam, não atravessa a rua no vermelho, senão você vai ser atropelado. Não esquece tal coisa, senão você vai ficar sem. E com o passar dos anos, a gente vai enraizando isso em nós. Então, o ser humano ele já tem automaticamente uma cultura de preocupação. A gente já vive preocupado com as coisas. Então, viver de fato isso que Paulo está falando, de não andar ansioso com nada, de não se preocupar com nada, é muito difícil. É uma coisa que a gente precisa buscar em Deus. E aí ele fala assim: em tudo, por oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí, ele traz para nós que a oração é o meio pelo qual a oração e as súplicas, né, o relacionamento com Deus, as ações de graças, são o meio pelo qual nós vamos nos alegrar, nós vamos viver essa vida despreocupada. E despreocupada num sentido bom, de não viver preocupado diariamente com tudo que a gente tem para fazer, com tudo que pode dar errado na nossa vida, né? E ele traz a oração como de fato algo que a oração é o meio pelo qual nós movemos o braço de Deus. Nós fazemos com que Deus conheça aquilo que nós buscamos, aquilo que nós precisamos, né? Ele já conhece, mas ele receba de fato a nossa súplica por isso, e isso transforma as nossas vidas. E no próprio texto ele fala que o resultado é: e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha para a grandeza de Deus, os nossos problemas eles chegam a ser ridículos, assim, eles ficam insignificantes mesmo, porque a gente entende o quanto o nosso Deus é grandioso e o quanto a obra dele nas nossas vidas é grande, né? E por consequência, mesmo em meio aos problemas, a gente tem alegria. Só mais um minuto.
E continuando. E aí aqui, eu trouxe alguns benefícios, né, alguns pontos importantes que uma vida de celebração nos traz. Então, primeiro, ele fala no livro que, quando a gente celebra, a celebração, a alegria, ela nos livra de nos levarmos muito a sério. E esse ponto eu achei muito interessante, porque ele fala assim, que a gente que é cristão, a gente, por muitos anos, a gente foi ligado muito a um perfil mais sério, mais religioso, de pessoas, por exemplo, tipo, não, cristão não brinca, cristão não dá risada, cristão não se diverte, por exemplo. E, gente, a proposta do evangelho é totalmente contrário disso, né? Jesus, ele se alegrava a ponto das pessoas acharem que ele estava embriagado, né? E até a gente fala muito aqui cita muito The Chosen. O The Chosen dá essa visão pra gente de como, de fato, Jesus conversava também. Jesus tem até algumas passagens que Jesus faz umas sátiras, assim, né? Tipo, dá uma tiradinha ali, uma coisa, traz um pouco de bom humor também na sua fala. E a nossa vida precisa também ter isso. A gente precisa, não é porque a gente é cristã, não é porque nós temos uma vida de santidade que a gente tem que ser séria. Cristão e santidade não é sinônimo de pessoa séria ou antipática ou rígida, sabe? A alegria precisa fluir das nossas vidas. E no livro ele fala que nós devemos ser pessoas mais alegres, vivas e livres onde nós estivermos. Que isso vai nos diferenciar das pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós, né? E não a rigidez, você se fechar e não. As pessoas estão. Obviamente, né? Você não vai rir de coisas que não agradam a Deus. Mas você tá num lugar, as pessoas estão sorrindo, estão se alegrando e você tá ali fechado, né? Então isso não faz parte da celebração. Nós precisamos ser pessoas alegres, mesmo sendo cristãs, porque ser cristão é sinônimo sim de alegria. Outra coisa é que a celebração, ela gera mais celebração. E aí ele fala no livro que a alegria é uma das poucas coisas que, quando ela é multiplicada, quando nós distribuímos, na verdade, a gente multiplica ela. Só mais uma tossinha, peraí. Hoje tá osso, minha voz. Então quando a gente vive de fato a celebração, quando a gente compartilha, nós distribuímos, a gente multiplica ela. Então, quanto mais alegria a gente gera. Quanto mais a gente sorri no nosso dia, quanto mais a gente se enche de alegria, mais a gente vai sentir essa alegria. E por que é tão importante, né, a gente viver a celebração na nossa rotina, na nossa vida? Primeiro, porque a celebração, ela fortalece a nossa fé. Então, ela lembra das obras de Deus, né? Ela renova a nossa confiança nele. A gente vive, de fato, a gente expõe aquilo que nós vivemos em Deus, né? Então, ela, de fato, fortalece a nossa fé. A alegria, ela fortalece a nossa fé. A, a celebração também cultiva uma atitude de gratidão. Então, ela nos ajuda a olhar para as coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas, para as bênçãos, ao invés de só olhar para as dificuldades. Ela também vai promover a comunhão. Então, e se a gente parar para pensar, a celebração, por muitas vezes, ela precisa ter mais de uma pessoa ali. Você se alegra muito mais, você sorri quando você tá com outras pessoas, né? Quando eu tenho, acho que todo mundo tem isso. Às vezes eu tenho aquela coisa de tipo, a pessoa faz alguma coisa muito engraçada, que eu me descontrolo, aquela risada que você até chora, você se acaba de chorar, de rir. E por muitas vezes, eu tenho várias lembranças, às vezes que eu tive esses momentos de riso, eu sempre estava com alguém. Nunca aconteceu de eu ter dar aquela super risada sozinha, vendo alguma coisa, né? Não, é sempre numa troca mesmo. E a celebração, ela também acontece em comunidade, né? E automaticamente ela fortalece laços. Então, quando eu celebro junto com o meu irmão, eu fortaleço esse laço. Eu tô me alegrando com ele, né? Eu estou num momento de alegria juntamente com ele.
E um último ponto, e o mais importante, a celebração ela é um caráter de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Deus, o nosso Deus, ele é alegria, né? E celebrar vai refletir o caráter dele nas nossas vidas. Então, a celebração ela é muito importante em todos esses aspectos na nossa vida. E aí eu trouxe aqui algumas práticas da celebração que ele fala lá no livro. E aí é muito importante a gente observar isso que na nossa rotina mesmo. Porque por vezes a gente tem a mania, ou costume mesmo, né? De, vai ter uma festa, vai ser um lugar animado, eu vou estar celebrando. Sendo que, na verdade, essa disciplina da celebração é manter uma vida de celebração mesmo nos dias comuns. É se alegrar mesmo nos dias comuns. E aí, algumas práticas que ele coloca aqui é a adoração e o louvor. Então, de fato, cantar, cultuar a Deus, dançar, expressar alegria, né? Como Miriam, por exemplo, né? Que dançou, se alegrou. Eu trouxe até Salmo 150, que fala assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Acho que ele foi. Salmo 150, por exemplo, que o salmista diz: Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com toque da trombeta, com a lira e a harpa, com tamborins e danças, com instrumentos de cordas e flautas, com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes, e tudo que respira, louve ao Senhor. E até uma coisa interessante que o autor ele fala no livro, é que o barulho, o som, ele é importante nos momentos certos, né? Em determinados momentos é importante ter barulho, ter alegria, o som mesmo da expressão da alegria é importante. Assim como a gente viu no Dia da Solitude, que o silêncio também é importante. Então, esses dois atos, tanto o barulho quanto o silêncio, no momento certo, eles vão ser bênção na nossa vida. Então, de fato, o louvor e a adoração, que sai som mesmo, né? O louvor e a adoração são expressões, né, que vão exalar da nossa vida mesmo, que vão sair de dentro para fora, são importantes, essas expressões de celebração. Então, ele na prática da sua rotina mesmo, você pode louvar a Deus, você pode adorar a Deus. Isso até é uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração, que muitas vezes pela rotina, a correria e tal, eu acabo deixando, por exemplo, eu vou cantar, e eu canto e ministro na igreja, né? E eu deixo muitas vezes para cantar só na igreja, porque na rotina é tanta uma coisa que vem aí a outra, e você não consegue parar um momento para adorar, para cantar, louvar a Deus no seu dia a dia, né? Para ter um momento ali de que seja pôr uma música ali, um louvor de adoração e sair cantando, pulando na sua sala, dançando, né? Isso que a gente faz nos momentos de celebração na igreja também pode ser transportado para nossa rotina, para o nosso lar. Uma outra prática, o testemunho, né? Ele cita o testemunho, que é compartilhar as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então, testemunhar com alegria. Quando a gente testemunha, né? E óbvio que é num lugar, é um testemunho de gratidão, um testemunho para que seja bênção para a vida de outra pessoa, ela traz alegria. Ela compartilha essa alegria na vida de outras pessoas, né? E aí também ele cita as festividades, momentos e tal, e ele até fala sobre além das festividades, então, em momentos festivos, em momentos alegres, a gente de fato ser alegre, a gente de fato celebrar a Deus. Mas também a gente ter rituais no sentido assim, de colocar na nossa rotina mesmo, momentos de celebração. Então, não só esperar por um evento, mas promover um momento de celebração na sua rotina, por exemplo. Aí ele fala, e a celebração também pode ser, poxa, eu vou reunir a minha família, a gente vai jogar um joguinho aqui todo mundo junto, a gente vai se alegrar, a gente vai rir junto. Ele fala muito sobre o riso, sobre o momento de você rir de fato, e até mesmo como a risada, o ato de rir, a risada é
uma bênção, uma ação que Deus colocou na nossa vida, né? Algo que ele colocou pra gente viver isso. A risada, de fato, ela ajuda e melhora questões psicológicas. A Amandinha, que é psicóloga aqui, pode confirmar como o ato de rir melhora a vida das pessoas, né? Ele cita até um caso de uma pessoa que estava no hospital e ela foi curada por meio da alegria, da risada, né? Então, promova isso dentro da sua casa, promova momentos de celebração, momentos de rirem juntos, de vocês cantarem juntos, de vocês se divertirem juntos mesmo, porque a diversão, a alegria, ela vem de Deus. E aí também ele cita atos de bondade e amor. Então, quando nós servimos os outros como uma expressão de celebração da bondade de Deus na nossa vida, nós praticamos essa celebração, né? Então, quando a gente serve com alegria, né, isso mostra a bondade e o amor de Deus em nós, né? E é uma celebração também. E aí, por último, ele fala sobre reconhecer as pequenas bênçãos. Então, aprender a encontrar alegria nas pequenas coisas do nosso dia. Quantas coisas acontecem no nosso dia de bom e de ruim, né? No meu dia de hoje, eu tive vários altos e baixos. Tiveram momentos que eu fiquei super feliz e momentos mais baixos mesmo, né? Momentos mais tristes. E tudo isso em menos de 24 horas, né? Mas o ser humano, ele tem essa mania de olhar só para aquilo que deu errado, né? De olhar só, tem um círculo branco, você só olha o pontinho preto ali no meio. E a gente tem esse costume. Então, pratique, a gente precisa praticar, né? Isso estou falando para mim também. Ter esse costume, aprender a reconhecer e a olhar as bênçãos, as coisas boas que acontecem no nosso dia e celebrar Deus, de fato agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E aí, eu queria trazer também alguns obstáculos. Então, a gente falou aqui sobre as práticas, e eu quero falar um pouco do que pode te afastar. E aí, se você avaliar, poxa, eu faço isso, observe isso e peça para Deus transformar isso na sua vida. Então, primeiro, a murmuração. A murmuração nos impede de celebrar Deus. Então, de fato, a murmuração, ela afasta a alegria das nossas vidas. Ela nos cega mesmo, deixa a gente cego para aquilo que Deus tem feito em nós, né? Porque a gente vai reclamando, reclamando. E até vi recentemente que quando você convive, se você fica no ambiente 24 horas com pessoas que murmuram, para você mudar a sua mente e voltar a pensar em coisas boas, vai demorar muito. Porque aquilo vai tomando a sua mente. A murmuração, a reclamação, as falas negativas mesmo, vão tomando a sua mente. Então, busque ser essa pessoa. Primeiro, não seja a pessoa que só murmura. Não seja a pessoa que onde vai, poxa, ai, tô sempre com alguma coisa ruim para contar para as pessoas, né? Acho que todo mundo conhece alguém assim, ou se você pode ser essa pessoa, né? Tá numa rodinha, e aí, fulano, e aí, como é que você tá na. Ai, menina, nossa, hoje tá difícil. Hoje eu tenho que me policiar muitas vezes, de não chegar, tipo, contando as minhas mazelas e só abrindo as coisas ruins que aconteceram, né? Então, observa isso no seu dia. Não seja a pessoa que traz a murmuração para o ambiente, porque a sua murmuração, assim como a celebração, impacta na vida das pessoas ao seu redor, a murmuração também vai impactar. A falta de gratidão. Então, quando você não é grato, quando você é de fato. E aí, isso também está ligado com a murmuração, né? Porque quando você também só murmura, você não consegue enxergar o que existe de bom para você agradecer. Né? Então, você automaticamente não agradece em toda circunstância. Então, a falta de gratidão também vai te afastar de uma vida de celebração. Então, pratique a gratidão. Tenha gratidão como algo comum na sua vida. Esteja sempre agradecendo a Deus. O maior exemplo para a gente é Jesus. Tudo que ele fazia, ele dava graças a Deus por tudo que ele ia fazer, né? Então, tenha a gratidão ali e afaste essa murmuração, a falta de enxergar as bênçãos de Deus na sua vida. E um outro ponto que nos afasta da celebração é o foco nas circunstâncias. Então, quando você começar a focar só naquilo que está acontecendo ao seu redor, nos problemas, nas dificuldades,
você vai se afastar da celebração. Você vai cada vez mais se afundar, se afundar, se afundar na tristeza, se afundar no problema, e você não vai ter uma vida de celebração. Então, meninas, de forma geral, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero que nós juntas, a gente busque intencionalmente a alegria do Senhor na nossa rotina diária, naquilo que é a nossa prática diária mesmo, né? Ultimamente eu vejo às vezes uns conteúdos aí no Instagram, vejo muita coisa de maternidade e tal, e aí a galera tá usando muito o termo romantize a sua rotina, romantize a sua vida e tal, né? Mas no sentido de, tipo assim, viva dias também, mesmo que na rotina, viva dias de celebração, viva dias felizes. Faça de um, poxa, por exemplo, eu quando era criança, e isso eu trago até hoje, o café da tarde, o momento do café da tarde, era o meu momento mais feliz, assim, do dia. Meu pai sempre teve o costume de trazer um pão quentinho, de fazer o café. Ele preparava ali meu leite com Nescau e tal. E era um momento que ele chamava, tipo, ele fazia na minha casa. E olha só, eu morava numa casa de 2 cômodos. Era uma casa super simples, assim, tipo, um quarto, uma cozinha. E ele chamava a minha tia, que morava na casa do lado, minha avó e tal. E a gente se reunia ali numa casa pequena, sem ter muitas coisas. E aquilo me fazia tão feliz, o momento de sentar com as pessoas ali na mesa e a gente tomar um café da tarde. Que até hoje, depois que eu casei com o Ricardinho, ele não teve esse costume na casa dele, né, de tomar um café da tarde. E aí, sempre que a gente toma um café da tarde, eu falo, meu, isso me faz tão bem. Eu fico tão feliz de ter esses momentos, né? E é uma coisa simples na minha rotina, que eu posso incluir um momento em que eu vou sentar à mesa com a minha família para tomar um café da tarde juntos, que seja com pão com manteiga. Mas a gente vai se sentar ali juntos, a gente vai ter um momento de comunhão, um momento de celebração, de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Então, o meu convite, de fato, é para que a gente busque essa celebração na nossa rotina, para que nós sejamos não pessoas felizes com coisas, alegres com coisas, mas felizes por aquilo que Deus tem feito em nós, por tudo aquilo que faz parte das bênçãos e até mesmo as dificuldades que têm aparecido na nossa vida, que em tudo isso a gente tenha gratidão e a gente possa exaltar o nome dele. Que como no início do livro ele citou Agostinho, que a nossa vida seja aleluia da cabeça aos pés, que em tudo a gente consiga glorificar o nome do Senhor, engrandecer Ele e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito em nós. E aí, até coloquei aqui para a gente um desafio final. Eu queria depois que vocês compartilhem lá no grupo, quem quiser, um testemunho. Pode ser do seu dia de hoje ou da sua semana. Alguma coisa que Deus fez na sua vida nessa semana, que você pode celebrar e exaltar o nome dele. E aí você vai enviar assim: louvado seja o nome do Senhor, porque essa semana aconteceu nananã. Ou hoje aconteceu tal coisa. Você vai colocar lá, louvado seja o nome. Começa essa prática. Eu sei que é desconfortável a gente fazer isso, mas simplesmente de você escrever ali algo no grupo e exaltar o nome do seu Deus em público ali, para as pessoas saberem algo de bom que ele fez na sua vida no dia de hoje, né? Algo que você pode, momento, um motivo de celebração, isso vai começar isso vai desbloquear algo em você, né? Para você poder começar a exaltar e celebrar o nome de Deus, o nome do Senhor em tudo que você fizer. E é uma prática que, gente, não vai ser do dia para noite. É algo que a gente precisa diariamente ser transformado, justamente porque a nossa visão humana é muito limitada. A gente vai muitas vezes por um caminho de tristeza, de olhar para as coisas ruins que acontecem na vida. Alguém quer compartilhar alguma coisa, uma experiência, falar alguma coisa antes da gente orar? Ah, glória a Deus pela palavra. Eu Amém. estava aqui, ó, anotando tudo, que foi muito bom, né? E é isso, é um exercício diário, a gente celebrar, a gente se alegrar, né? Paulo nos ensina isso, né? Que nós devemos estar contente em qualquer situação, tendo pouco ou tendo muito, né? Temos que estar contentes, temos que celebrar, Amém. temos que agradecer ao Senhor. Então, falou bastante assim comigo e exercitar, né? Colocar em prática, igual você Amém. disse.
para a gente colocar o testemunho lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje a gente acordou com saúde, porque a gente está respirando, a gente não está enfrentando uma enfermidade, né? Mas mesmo se Amém. tivesse, tudo é pela permissão do Senhor, e nós estaremos aprendendo com isso também, né? Aleluia. Então, glória a Deus por isso. Glória a Esse Deus. dia Amém, amém. é incrível. Bênção. E aí, mais alguém quer falar? Não esqueçam de mandar lá no grupo, hein? O motivo de alegria, de celebração de vocês. Amém. Acho que eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse tema, e aí depois vocês podem enviar os pedidos de oração e aí a Mandinha faz. Pode ser, Mandinha, a oração final com os Pode pedidos? sim. Uhum. Amém. E nesse momento eu queria que você, de fato, primeiro entendesse a presença de Deus aí onde você está, que Ele está te ouvindo, e peça para Ele. Se você tem dificuldade nisso, se você tem vivido dias só de murmuração, de só olhar para as coisas ruins, até mesmo se você não tem conseguido enxergar, eu posso estar falando aqui e de repente você está pensando, não, é que a Carol não sabe, não tem nada de bom acontecendo na minha vida, não tem nada para nenhum motivo de celebrar. Peça para Deus te mostrar nesse momento. Peça para Ele tirar as escamas dos seus olhos para você enxergar as bênçãos e tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Pai, eu quero te exaltar, te louvar, Deus. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor. Nós estamos aqui te exaltando, te engrandecendo, louvando o seu nome. Obrigado pela sua grandeza. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigada pelo nosso dia, Deus, por tudo que nós vivemos no dia de hoje, Senhor. Obrigado pela nossa saúde, pelo ar que nós respiramos, porque nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos uma família, porque nós temos um lar, porque nós temos amigos, ó Pai, porque nós estamos cercados, ó Pai, pela tua graça, pelas tuas bênçãos, Jesus. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor não nos desamparou, Pai. Porque mesmo em momentos difíceis, o Senhor esteve lá, segurando a nossa mão e nos ajudando a passar por tudo, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu oro agora pela vida de cada uma das meninas, pela minha vida, pedindo ao Senhor que o Senhor nos faça enxergar as bênçãos, que o Senhor nos faça enxergar as alegrias, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos dias e nos ensina, Senhor, a viver a disciplina da celebração. A termos, Senhor, a celebração não só nos momentos propícios à celebração, mas também na nossa rotina, no dia a dia mesmo, Senhor, nos momentos até mesmo que são monótonos, nos momentos que acontecem, que são até entediantes, mas que a gente possa encontrar alegria e celebração. Que a celebração faça parte da nossa vida, Senhor. Que na nossa boca tenha o riso, tenha a alegria, tenha o cântico, Senhor, o júbilo, Senhor. A alegria de exaltar o seu nome, de glorificar o Senhor dia após dia, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que te conhecer e prosseguir em te conhecer vai encher o nosso coração, vai encher o nosso espírito da alegria que só o Senhor pode dar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, pela vida da Thaís, da Érica também, da Érica Franco, Senhor, a vida da Ká, Senhor, da Dani, a vida da Mandinha, ó Pai, em nome de Jesus, a minha vida nos enche da tua alegria, de todas as meninas que participam do devocional, que em nome de Jesus a gente viva uma vida de celebração, ó Pai, que ainda essa semana a gente possa ouvir testemunhos daquilo que a celebração e a exaltação ao seu nome, Senhor, a alegria em viver contigo está surtindo efeito na vida das meninas. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que nós vamos ouvir e que em nome de Jesus, cada um que está aqui vai enxergar as bênçãos, vai enxergar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida delas, ó Pai, olhar para as bênçãos, para os presentes de fato que o Senhor coloca no nosso dia, ó Pai, por mais simples na nossa visão que sejam, mas que em nome de Jesus nós tenhamos um coração de celebração, um coração disposto a te adorar, a te celebrar, Senhor, a engrandecer o seu nome, em nome de Jesus. Amém.